Desde criança, na verdade, eu acompanho um tipo de imagens, eu vejo um tipo de imagem, quer seja na internet, quer seja em projeções, imagens que talvez você já presenciou, você já viu de alguma certa forma. E eu pedi para o Rodrigo procurar essa imagem, e eu vou te fazer uma pergunta. Que sentimento você tem quando você vê esse tipo de imagem? Que sentimento, o que você pensa, o que passa na sua mente quando você vê esse tipo de imagem? Pode colocar. Acredito que eu não sou o único que talvez passou boa parte da vida vendo esse tipo de imagem. O que você sente agora? Fala para a pessoa do seu lado aí, o que você sente nesse momento quando você vê esse tipo de imagem? É claro que não a imagem em si, mas o que ela representa. Fale para a pessoa do seu lado aí, o que você está sentindo agora? Como eu não tenho ninguém do meu lado, eu vou ter que falar para vocês, tá bom? Talvez você sente nesse momento um sentimento de paz, não é? Sabendo que nós acabamos de escutar essa música maravilhosa que diz que em Cristo é que nós temos paz. É nele que nós podemos, no meio do mundo que vivemos, cheio de aflições, ter realmente paz. E o que essa imagem representa é exatamente essa paz que devemos sentir. Talvez você sentiu nesse momento esperança. Talvez você está passando em algum momento difícil na sua vida, e quando você olha essa imagem, você pensa o que ela representa, e você sente a sua esperança sendo fortalecida. Que o mal vai acabar, que os problemas não vão mais surgir algum dia, e esse dia será o fim de todo o mal. Talvez você vai sentir, talvez nesse momento, uma emoção. Muitas pessoas quando olham essa imagem, eu conheço pessoas que só em ver essa imagem já começam a chorar. Mas existe uma coisa que nós não podemos não ter quando olhamos essa imagem, quando meditamos sobre o que ela representa, que é o senso de urgência. Eu posso sentir emoção, eu posso sentir paz, eu posso sentir que esse é o meu sonho, eu posso chorar, mas se essa imagem, o que ela representa, não provoca dentro de mim o senso de urgência, de preparação por esse dia, não adianta nada. E hoje eu quero conversar com você, essa mensagem é sobre o que essa imagem representa. Sermão sobre volta de Jesus deveria ser o sermão de todo o culto de nossa igreja. Não apenas uma aplicação de um sermão, não apenas um apelo para um batismo, mas sermões. A nossa vida deveria ser essencialmente sobre a volta de Jesus. Não apenas ser um sermão que eu escuto ou que eu faço, uma música que eu canto, mas a essência da minha vida deve ser com base neste grande evento, nessa grande esperança que nós temos. E é por isso que eu quero te fazer um convite. Durante a mensagem, não pense da seguinte forma: que bom que tal pessoa está aqui ouvindo isso. Ou, que pena que tal pessoa não está aqui para ouvir. Deus vai cuidar delas. Nesse momento Deus quer falar com você. A mensagem é diretamente para você. Tá bom? Então eu vou te fazer um convite agora. Abra sua Bíblia em Mateus 24, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Por que nós devemos meditar, entender, estudar cada vez mais o contexto da volta de Jesus? Nós, como igreja adventista, pregamos sobre a volta de Jesus? Sim ou não? Sim, isso já está no nosso nome. Se você espera a volta de Cristo, o advento de Cristo, você é um adventista. Independente da sua igreja, se você espera a volta de Jesus, você já é um adventista. Então, a essência da nossa pregação, a essência das 3 mensagens angélicas é a volta de Jesus. Então, nós precisamos entender cada vez mais sobre a volta de Jesus. Só que isso não pode se limitar a uma pregação que eu faça ou palavras que eu use para alguém. 1 Coríntios 9 fala:
esmurro meu corpo e reduzo a servidão. Lembra do que Paulo fala? Para que o quê? Pregando aos outros, eu mesmo não venha a estar reprovado. Adianta eu falar da volta de Jesus, pregar da volta de Jesus, tentar fazer com que toda a minha família esteja preparada para esse dia e eu não buscar a minha preparação? Então hoje, a intenção que eu acredito que Deus quer que nós saiamos aqui da igreja é com essa decisão pessoal de se preparar para esse dia. E um dos capítulos da Bíblia que é essencial nós entendermos para o contexto da volta de Cristo está em Mateus 24. Nós vamos ler nesse momento, a partir do verso 1. Antes de nós lermos, eu gostaria de pedir que você, com sua Bíblia aberta aí na sua mão, possamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai querido, nesse momento nós estamos com a Tua palavra aberta em nossas mãos. Sabemos que ela nos revelará coisas muito importantes para a nossa preparação para o grande dia da Tua volta. É por isso que eu te peço que nesse momento, tudo que nós lermos aqui, possa fazer sentido na nossa vida. Que possamos entender a necessidade de urgência na nossa preparação pessoal para esse grande dia. Que o nosso coração nesse momento esteja aberto à palavra que receberemos agora, que o Senhor escolheu. Que nesse momento, este pregador seja apenas um instrumento em Tuas mãos. Organizei um sermão, pensei, mas eu só quero que seja dito aqui aquilo que for de acordo com a Tua vontade para essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Tendo Jesus saído no templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e de consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Verso 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ele é no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no oriente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. E por fim, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá,
a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra. Que relato impactante sobre a volta de Cristo. Jesus aqui prega um sermão um tanto quanto difícil de escutar. Ele não está falando aqui, fiquem tranquilos, eu estarei com vocês, nada vai afetar a vida de vocês. As pessoas vão cair em volta de vocês, mas vocês vão permanecer ali no meio. Não. Você leu o mesmo verso que eu. Você viu que Jesus está dizendo algumas coisas importantes. Primeira delas, Jesus estava no templo, estava pregando uma mensagem contra cegueira espiritual, contra a hipocrisia daqueles homens. Ele e mais 4 discípulos saem dali e sobem o monte cerca de 90 metros acima do templo. E ali eles começam a admirar o templo, os discípulos dizendo: Senhor, olha que beleza esse templo. Lá em Marcos 13:1, eles falam: Senhor, olha a beleza, olha essas pedras, olha que maravilha este templo aqui que nós temos, que habitamos, que o Senhor prega, que nós buscamos o Senhor. E inclusive Joséfo classifica a beleza do templo, as suas paredes brancas, como tão lindos quanto uma montanha cheia de neve. E Jesus responde: vocês estão vendo esta beleza que os seres humanos construíram? Saibam de uma coisa: chegará o dia que não ficará pedra sobre pedra. Isso representava uma destruição do templo de Jerusalém. E nesse momento os discípulos, na sua mente, ficam com uma dúvida: que destruição que Jesus estava se referindo? A destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo? Ou alguma destruição que ocorreria antes da sua volta? E esse tem sido um desafio para muitos estudantes da Bíblia. A que destruição Jesus estava se referindo? E a conclusão que nós chegamos, que a ambas. Jesus estava se referindo sim à destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, mas essa destruição do templo seria uma prefiguração do que aconteceria na sua volta. E na Bíblia isso é muito comum. Algumas coisas, alguns acontecimentos, alguns eventos, alguns rituais, alguns costumes prefiguravam algo superior. Você olha no Antigo Testamento a história do santuário. O que o santuário era? Uma prefiguração do ministério de Cristo, da vida de Cristo. Então na Bíblia isso é muito comum. E aqui Jesus estava dizendo: saibam de uma coisa, a destruição do templo, ela vai acontecer. Mas ela representa uma grande destruição que surgirá, uma grande dificuldade que surgirá posteriormente. E em Jesus então começa a relatar exatamente essas dificuldades. Ali no verso 3 até o verso 14, ele fala dos princípios das dores. E esses princípios das dores, onde ele aqui entra, que ele fala, nós entendemos que Jesus fala 3 dificuldades ou 3 problemas que surgiriam. Primeiro deles, o princípio das dores, dentro do contexto de Mateus 24, em 3 áreas. Primeira delas, verso 3. Dizendo-nos quanto sucederão essas coisas, de que sinal haverá da tua vinda e de consumação do século. E ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Você já conheceu alguém, ou pessoalmente, ou pela internet, que afirma ser a reencarnação de Cristo? Quem aqui já viu pelo menos um caso desse? Por favor, levanta a mão. Bom, boa parte da igreja. Você pesquisa na internet se você quiser. Homem diz que é ressurreição ou reencarnação de Cristo. E muitos homens ou acreditaram isso, ou foram oportunistas, não vou aqui julgar essas questões, mas dizendo ser eles o Cristo reencarnado, ou
pessoas, ou novos profetas, ou novos apóstolos, trazendo uma mensagem para um público especificamente. Então Jesus, nesse contexto, do verso 13 até o verso 14, ele alerta para 3 tipos de dores, digamos assim. Primeira delas, falsos profetas. Segunda, guerras e violência. E terceiramente, fomes e terremotos. Sinais no mundo religioso de confusão existiriam. Ou seja, pessoas, líderes religiosos, enganando pessoas usando versos da Bíblia. Por acaso isso está acontecendo hoje? Jesus indicando que aconteceriam sinais no mundo civil, militar, guerras, rumores de guerras, violência, o amor se esfriando, traição, roubo. Isso está acontecendo hoje em dia? Terceira, sinais da natureza, terremotos, maremotos e situações da natureza impactantes. Está acontecendo? Recentemente, nosso estado está sofrendo mais uma vez com o problema da natureza. Mas, se os sinais que nós acabamos de ler já estão acontecendo, o que falta? O que, quando nós entendemos o contexto do capítulo 24 de Mateus, nós vemos sinais, nós vemos sinais realmente que Jesus mesmo estava dizendo, e os próprios discípulos perguntam para Jesus: Jesus, por favor, nos diga, nós queremos saber, ter sinais, ter dicas do dia da tua grande volta. Quem não gostaria aqui de saber exatamente o dia certo da volta de Cristo? Eu gostaria de saber. Eu gostaria de saber ter a data. Eu gostaria que uma profecia dissesse no dia 22 de outubro de 2027, ou no dia 17 de abril, que é o melhor dia do ano de 2000 e alguma coisa. Não sei, eu gostaria de ter essa profecia, mas nós não temos, e existe uma razão para isso. Provavelmente, se nós tivéssemos a profecia exata do dia da volta de Cristo, que Ele mesmo disse no verso 6, que ninguém sabe senão o Pai, se nós tivéssemos a profecia, quantos de nós perderia tempo não se preparando para esse dia, porque sabe que talvez o tempo que teria para aproveitar a vida? Se você soubesse hoje que Jesus só voltaria em 2029, nós estamos em 2017, temos ainda aí bons anos, o que você faria nesse tempo? Eu tenho certeza que muitos pensariam: não, já que eu tenho apenas 10, 12 anos, então eu vou pregar, eu vou ensinar as pessoas, eu vou me preparar. Agora outros talvez pensariam: bom, então eu posso relaxar um pouquinho, vou aproveitar a minha vida, não preciso ir na igreja. Além de 2028, eu volto para a igreja, me batizo, participo ativamente ali, pregando e tudo mais, escola sabatina, e então o Senhor volta e eu vou para o céu. É uma tendência humana, vamos ser sinceros. Enquanto nós não temos uma data, nós não controlamos o tempo, e é proposital, porque nós não temos controle sobre a nossa vida. Nós não temos controle sobre o nosso tempo de vida nessa terra, então todos os dias que eu tenho devem ser dias de preparação. Todos os dias que eu recebo de vida de Deus tendo essa imagem na mente e pensando o que eu estou fazendo, o que eu estou decidindo, como eu estou realmente vivendo, está me preparando para esse dia ou está me afastando dele. Entenda, o tamanho da sua preocupação com esse dia é relativamente proporcional à sua preparação para o mesmo. Se você está extremamente preocupado com esse dia, você está se preparando para ele. Você sente essa alerta no seu coração, na sua vida, você começa realmente a querer fazer coisas para, não sei se apressar, mas pelo menos preparar mais pessoas. Você está preparado, mas se esse dia para você não faz diferença, se você não se importa com ele, você não está preparando para esse dia. E provavelmente será um dia de sofrimento para você. São palavras de Jesus, não são minhas. Agora, eu vou fazer uma pergunta que você não precisa responder. Os sinais que nós lemos agora na Bíblia são sinais da volta de Cristo? Sim ou não? Sim?
então nós podemos prever a época que Jesus vai voltar? Mas se a Bíblia deu sinais, e eles estão acontecendo, então podemos concluir. Quando isso acontecer, o sol se escurecer, só que isso já aconteceu, o Dark Day. Quando as estrelas caírem, isso também já aconteceu. Quando tiver terremotos e sinais da natureza, isso já aconteceu. Quando o amor se esfriar, já aconteceu. Essa semana eu fiquei impactado com uma notícia que uma filha arquiteta com bandidos o assalto ao seu próprio pai. E permite esses assaltantes, se preciso, quebrar os braços do pai, e se preciso, se ele reagir, atirar. Então, amor já se esfriou? Já. Então, sinais da natureza, sinais do mundo social, natural, já estão se cumprindo. Claro que vai ter uma escala maior, mas já está acontecendo. Decretos dominicais, que as profecias indicam, já aconteceram? Não de forma global como nós conhecemos, mas pequenos já aconteceram. Pessoas dizendo ser Cristo ou falsos profetas já falaram? Já. Entenda, nós não temos aqui sinais da volta de Cristo, porque perante a Bíblia nós temos dois sinais, pregação do Evangelho e a volta de Cristo. E a volta de Cristo é a única coisa que biblicamente diz que é especificamente sinal da volta de Cristo. Mas os sinais que nós temos é para dar veracidade, realidade àquilo que foi profetizado. Jesus estava querendo dizer o seguinte: vocês vão ver essas coisas acontecendo. Mas saibam que o sinal da minha vinda é a pregação do Evangelho que vocês devem fazer e a vinda do Senhor. Mas esses sinais é para vocês terem a certeza da realidade das coisas que estarão acontecendo. Lembre que mesmo Jesus disse no verso que lemos, vocês vão ver várias tribulações, mas ainda não é o fim. O fim na Bíblia é marcado por pregação do Evangelho e a vinda do próprio Cristo. O sinal que falta para nós é olhar para o céu e ver o próprio Cristo. Esse é o sinal que falta. Agora, à medida que você vai vendo esses sinais que o próprio Jesus nos disse, esses sinais que o próprio Jesus indicou que iriam acontecer, deve servir para você se preparar. Se a Bíblia diz que a vinda do Senhor, ela vai ser precedida por esses problemas, e nós já temos, nós podemos concluir que estamos perto da volta do Senhor. Sim, mas ninguém pode dizer o dia nem a hora. Se um dia qualquer pastor de qualquer igreja disser para você que descobriu, que calculou um dia da volta de Jesus, não acredite. Só que Jesus também aqui indica que surgirá o falso Cristo, no singular. Irão falsos cristos, como nós lemos, também, pessoas que dirão ser Cristo, mas haverá o falso Cristo, no singular. Tanto em grego quanto em português é no singular, falso Cristo. Literalmente surgirá alguém, que eu quero que você tente adivinhar quem, que se disfarçará de Cristo para enganar os próprios eleitos. Quem você acha que pode fazer isso? E eu imagino essa ser. Por isso que Jesus fala, se te disserem que Jesus está ali, não vá, porque quando ele voltar, você vai ver. Quando ele indicar, olha, ele está aqui no deserto ou está lá na minha casa, não vá, não se engane. Porque quando Jesus voltar, você vai reconhecer, você não vai ter dúvida que é Jesus, você vai olhar para o céu, você vai ver Jesus voltar em grande poder, em grande glória, no seu trono, com as suas marcas, dizendo, filhos meus, venham, eu vim resgatar vocês. É isso que você tem que preparar, esperar. É para isso que você tem que se preparar, para a volta de Cristo, para quando você olhar para o céu e realmente ver o Filho de Jesus, o Filho de Deus. E aqui fica essa pergunta e essa alerta. Você está se preparando para a volta de Jesus? De 0 a 10, qual é a escala da sua preocupação, da sua submissão a isso? Igreja, isso não pode ser apenas uma doutrina que nós acreditamos. Isso não pode ser apenas uma folhinha do estudo bíblico que eu dou para alguém. A igreja deve cada dia mais se preparar para a volta de Cristo.
E aqui nesse contexto que nós acabamos de ler, depois de falar de dores, depois de falar de perseguições, cristãos e pessoas que desejam ser cristãs, saibam de uma coisa: a vida, nunca na Bíblia houve promessas que a vida seria fácil. Você está no meio de um grande conflito entre o bem e o mal, e você toma sua posição ao lado de Deus, automaticamente você se torna inimigo do inimigo. Desde criança, eu conheço uma história que até hoje eu não sei se é verdade, já usei ela várias vezes em sermões, mas ela representa muito bem esse contexto. Certa vez um homem muito rico, com muitas posses, gostava muito de caçar pássaros. Tinha esse costume, final de semana, pegava os filhos, ia para algum lugar, para um pântano, e então caçava pássaros. E lá na sua propriedade, ele tinha um homem, um dos seus empregados, que era cristão, fiel, louvava o Senhor, fazia culto em casa, mas era um servo. E aquele homem rico não se importava muito com volta a Jesus, com Deus, com Bíblia, com religião, com igreja, com nada disso. E chega um momento que aquele homem encontra seu servo e faz uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Olha só tudo que eu tenho. Eu tenho casa, eu tenho carros, eu tenho estrutura na minha casa, eu tenho aqui minhas propriedades, eu tenho meus animais, meus filhos estudam fora, eu viajo quando eu quero, estamos bem, temos saúde, não vejo nenhum problema aqui. Mas você é cristão, você fala de Jesus e está aí, doente, pobre, com problemas na família, com crise financeira. Sorte que você trabalha para mim, mas se não trabalhasse para mim, você não teria emprego. Compensa. E aquela sabedoria daquele homem, ele fala, responde para o seu senhor: o senhor gosta de caçar, não é mesmo? O senhor vai final de semana, você pega seus filhos, você viaja para um pântano ou para uma floresta mais perto, ou talvez também dentro das suas próprias propriedades. Você gosta de caçar, você pega os animais. O senhor não gosta de fazer isso? Ele sim. O senhor tem 2 balas na sua arma, dependente de qual que você está usando. Um pássaro voa, você atira, acerta e ele morre e cai morto na sua frente. Você tem mais 1 bala, mas ainda tem 2 pássaros, um morto à sua frente e um que está voando. Qual dos 2 é que o senhor vai atirar? Obviamente o homem disse: é claro que eu vou tentar acertar aquele que está voando. Ele: exatamente. Muitas vezes, para o inimigo, você não passa de um pássaro morto. Que ele não precisa fazer nada para afetar sua vida. Você já está morto. Você não se prepara para esse dia. Você não busca comunhão com o Senhor. O Senhor não ora. O Senhor não busca saber. O Senhor não tenta seguir esse caminho. O Senhor não ora, não se entrega para Ele. Você mesmo facilitou o trabalho do inimigo. Agora, quando você decide estar com Cristo, é quando você começa a voar. Automaticamente balas surgirão, perseguições surgirão, e muitos, inclusive, serão mortos, por causa do Evangelho. Talvez você, eu, não sei. Mas toda a fidelidade, segundo o que a Bíblia mesmo diz, será recompensada. Jesus mesmo diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Você olha no contexto das 7 igrejas do Apocalipse, Apocalipse 2 e 3, constantemente aparece dizendo: aquele que perseverar até o fim receberá a coroa, o maná, será salvo. Perseverança faz parte da nossa preparação para o céu. Deus sim, Ele quer dar vitórias para você aqui nessa terra. Você tem um sonho de casar, você tem um sonho de terminar uma faculdade, conquistar algum emprego, montar o seu negócio. Você tem esses sonhos e não há problema nenhum. Você pode correr atrás dos seus sonhos, mas saiba de uma coisa: o sonho maior de Deus para você é aquele. Ele quer te dar algumas conquistas, algumas vitórias, para você confiar nesse Deus, para você acreditar nele. E para você entender que por mais que essas coisas são positivas na sua vida, Deus ainda tem um sonho maior para você. Agora, a vida é repleta de sofrimentos. Se eu perguntar aqui, você não precisa levantar a sua mão, mas quem em algum momento da sua vida já chorou por uma notícia ruim da sua vida? Acredito que todos.
Você já chorou talvez para a morte de alguém? Você já chorou talvez em uma despedida? Você já chorou por alguma notícia muito pesada que você recebeu? E a promessa bíblica de Apocalipse 21, verso 4, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia. Mas ela já está aberta, mas vá para Apocalipse 21, verso 4. Uma promessa bíblica de Jesus nesse momento para você que aguarda a sua vinda, que aguarda a volta de Cristo e necessita constantemente se preparar para este grande dia. Apocalipse 21, verso 4 diz: para você que chora, para você que está se preparando para a volta de Cristo, para você que está nesse momento sentindo essa urgência de se preparar para a volta de Cristo, Deus fala: e lhe enxugará dos olhos o quê? E não haverá mais pranto, sofrimento, morte, frio, porque essas coisas serão passadas. Obviamente Deus não está se referindo a uma expressão fisiológica de uma emoção que você sente, que é uma lágrima, mas sim o que ela representa. Muitas vezes a luta em ser fiel me geram lágrimas. Muitas vezes a minha preparação para o céu me geram lágrimas. Talvez traumas da minha vida geram lágrimas também. E Deus diz: tudo aquilo que faz você chorar, tudo aquilo que te causa sofrimento, todos os traumas que você carrega da sua vida inteira, essas coisas serão apagadas pelo Senhor. E sobre a volta de Jesus, eu lembro desde criança a escutar na rádio o pastor Bulhon dizendo: creia você ou não creia. O que vai acontecer? Aceite você ou não, Jesus vai voltar. Esteja você preparado ou não, Jesus vai voltar. Entenda, a volta de Jesus não é condicional à sua decisão. A volta de Jesus vai acontecer para resgatar aqueles que se prepararam, aqueles que se entregaram, quer você esteja preparado ou não. E o último parágrafo do livro Grande de Conflito, quero ler com você. Reacende e motiva a nossa esperança quando diz: no momento da volta de Cristo, no momento em que isso não será mais apenas uma imagem, nós lemos: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. É por amor a você que Deus quer te salvar. É por amor a você que Ele te dá um tempo para você se preparar, para você tomar sua decisão. Não sei em que estágio você está nesse processo de preparação. Alguns precisam se decidir literalmente pelo batismo. Então tome sua decisão o quanto antes. Mas os membros batizados precisam entender uma coisa: você tem uma missão específica de pregar o Evangelho de Cristo, da sua volta. Você não cumpre a missão, quem faz a missão é Cristo. Mas você participa dela, porque você precisa disso. Você precisa falar de Jesus. Você precisa viver com Jesus. Você precisa se preparar. Esse aqui é o sonho de Deus para você. Essa é a vitória de Deus para você. E qual é o teu sonho? Teu sonho tem sido esse também? Ou o sonho de uma conquista nessa terra tem sido maior? O sonho de ter uma formação, de ter uma família, de ter um emprego, está sendo maior do que o seu sonho de ver a Cristo voltar? Então tome cuidado. Dê 2 passos atrás se for necessário. E que o seu sonho de vida, seu propósito seja se preparar para a volta de Cristo. O seu emprego, seu relacionamento, a sua família, o seu compromisso na igreja vai se adequar
ao seu compromisso de se preparar para a volta de Cristo. Sem Deus, nós somos apenas sonhadores. Sem Deus, nós temos nenhuma vitória. Mas com Deus, nossa principal vitória, nosso principal sonho, receberemos de Deus a salvação. Nós vamos ouvir uma música agora que fala exatamente sobre isso. Deus quer dar uma nova vida para você, um recomeço. Ele te deu vitórias, Ele te sustentou em momentos difíceis, mas a partir de agora Ele quer te dar uma nova vida. E é essa vida que Ele quer te dar. Após a música eu tenho mais umas pequenas palavras para falar com você. Uma coisa que você vai receber de Deus. Que essa música seja também a sua oração nesse momento. Pense Deus falando com você agora através dessa música. E que você possa também se preparar para esse grande dia, que é o dia da volta de Cristo. Quero abrir as portas, realizar teus sonhos, te fazer crescer. Quero ser lembrado, estou sempre ao teu lado e te fiz vencer. Ainda tenho tanto pra te dar, pois o teu sorriso é o meu. Eu só quero que meu sonho seja o teu. De guardar lembranças de um tempo que passou. Hora de agradecer aquilo que ensinou. Poder me orgulhar ao ver a grande estrada que ficou pra trás, ao alcançar a terra que almejei. Devo me lembrar que o troféu não vem de minhas mãos, de Deus eu recebo. Doador da vida, aquele que é a essência do real. Sem ele eu entendo que sou ao teu lado eu poderei vencer. Cada conquista, cada alegria vem de tuas mãos. Eu só quero que o meu sonho seja o teu. É hora de se alegrar, pois novo dia começou. São tantas as surpresas que te preparei. É uma viagem com muitos caminhos, por onde quero te levar. Lugares onde sei que te farei crescer. Mas quero te lembrar que os meus pensamentos são mais altos que os teus. Pode confiar, é apenas um começo de uma bela história onde para sempre felizes vamos ser. Sou
ano de 2016, eu passei por uma situação complicada. Como pastor, nós fazemos alguns velórios. E eu comecei meu ministério em acho que menos de um mês, em 2015, e fiz um velório. Já comecei assim. Mas em 2016 eu senti a dor de fazer um velório da minha prima. Falei da volta de Jesus. Falei das lágrimas que vão ser enxugadas. Mas eu chorei. Eu chorei não só pela morte que afetou a minha família, chorei não só por aquele momento complicado que a minha família estava unida, mas eu chorei com medo. Eu não vejo meus pais há 3 anos. Eu tenho medo de alguma coisa acontecer e eu não os vê-los mais aqui. Eu tenho medo de minha esposa sofrer algum acidente. Eu tenho medo de morrer também. Mas o que me sustenta esses anos todos, mesmo passando por vários contextos, perdi amigos, perdi outros familiares. É o que está escrito em Daniel 12, 13, último verso, você pode ler depois. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Essa é a nossa herança. E mesmo que a morte afete a vida da sua família ou a sua vida, você vai se levantar e vai receber de Deus essa herança. Se prepare. Recomece. Hoje, recomece com Deus. E comece se preparando para a sua grande volta. Sinais já se cumpriram e indicaram que isso é verdade. O que falta é ver Jesus. E logo, logo, é isso que veremos. Vamos ficar em pé e falar com Deus? Pai nosso que estás nos céus, nós queremos, nesse momento em oração, que esse sentimento que temos agora, de urgência, de preparação, que as decisões que estamos tomando agora, possam perdurar. Que nós possamos realmente ser pessoas que estarão constantemente se preparando para o dia da volta de Jesus. Sim, nós vamos nos preocupar com a nossa família, com nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos familiares, amigos, colegas, vamos nos preocupar com eles, vamos falar de Jesus para eles, vamos explicar na Bíblia a volta de Jesus, vamos falar a realidade que não será fácil ser cristão, mas será recompensador no final. Mas Pai, se esse discurso todo não ser motivado por uma pessoa que vive com Cristo, será um discurso hipócrita, será um discurso sem sentido. Então, Pai, por favor, que cada um de nós aqui, nessa manhã, possa decidir estar com Cristo, acordar ou falar com o Senhor, ler a sua palavra, ter a comunhão pessoal com Deus a todos os momentos, permitir que Deus conduza o seu dia, que o Senhor tome as suas decisões daquele dia, inclusive que caminho seguir, e se precisa mudar alguma coisa, Pai, transforma completamente o nosso ser. Eu não sei o que trouxe cada um aqui nessa igreja nessa manhã, o que eu sei é que o Senhor não permitirá sair da mesma forma. Obrigado pelas vitórias que temos aqui nessa vida, mas nós queremos receber essa herança, que é estar contigo, ao seu lado eternamente. Que essa imagem não seja apenas uma imagem popular na nossa mente, e aquilo que ela representa possa ser a essência da nossa vida e da nossa preparação. Temos ainda um sábado, restante de sábado, para te adorar, buscar te conhecer mais, falar mais de ti para as pessoas. Use cada um conforme a sua vontade. Nos prepare para a tua grande volta. Esse é o meu pedido a ti. Também é meu agradecimento, porque eu sei, perante o que a Bíblia fala, mesmo que nós não sabemos o dia da tua grande volta, mas sabemos que o Senhor estará conosco na preparação, o Senhor estará conosco na pregação.
Eu quero te agradecer por isso e pedir que nesse dia possamos fazer sempre a sua vontade. Esse é o meu pedido a ti, agradecimento. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe e te prepare para a sua grande volta. Estarei na porta para cumprimentar os irmãos. Um bom sábado a todos.